A paz do Senhor Jesus, juniores. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, que tem como tema Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. Estamos aqui, né, juniores, para estar compartilhando mais uma aula de extrema importância que fala sobre Davi. Vamos estar contando um pouquinho a história de Davi. A história de Davi está lá no livro de 1 Samuel 17, a partir do versículo 1. Né? Lá nós vamos estar encontrando a história de Davi, a parte ali quando começa a falar sobre quando Davi vai lutar com Golias, né? E a história de Davi está ali no livro de Samuel, de 1 Samuel. Né? Davi ele foi um, um rei, né? Escolhido por Deus para estar substituindo a Saul, né? Nós estudamos lá na lição passada sobre Samuel, né? Que Samuel ungiu a Saul, porque o povo de Israel ele solicitou um rei, né? Falou para Samuel que queria ter um rei como as outras nações vizinhas, né? Isso entristeceu Samuel, mas Deus falou para Samuel que Samuel não estava sendo rejeitado, que o povo de Israel estava rejeitando, na verdade, a Deus, né? Estava rejeitando a Deus, o governo de Deus, né? A gente falou isso na aula passada. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o segundo rei de Israel, né? Este que foi um rei segundo o coração de Deus. Ele foi um rei escolhido por Deus, né? Porque Saul havia pecado e Deus falou a Samuel para estar ungindo um dos filhos de Jessé, né? O sétimo filho de Jessé, que era Davi, como rei, né, de Israel, né? E quando Samuel foi ao encontro de Jessé para estar ungindo um dos filhos de Jessé, ele encontrou lá vários filhos, né? E ele viu vários filhos. O primeiro que apareceu ali a Samuel era um homem forte, né? Formoso, muito com aparência de guerreiro mesmo, de aparência de um rei. Então Samuel achou que aquele ali seria o rei, né? Mas Deus ele não vê como o homem vê. E Deus falou a Samuel que não era este, né? Então Samuel foi chamando de um a um os filhos de Jessé, até que não tinha mais nenhum ali naquele momento ali, e Samuel perguntou para Jessé: não tem mais nenhum? E Jessé falou que sim, eu ainda tenho mais moço que está no campo apacentando as ovelhas, né? Davi, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas de seu pai, né? Davi, ele gostava muito de estar ali no campo apacentando, cuidando das ovelhas. Deus já estava ensinando a Davi como ele deveria cuidar do povo de Israel quando ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai, né? Então Davi ele ficava no campo, cuidava das ovelhas, cuidava dali de tudo aquilo ali, tomava conta das ovelhas. E Davi gostava muito de tocar a harpa, ele tocava muito bem. E certo dia o rei, né, Saul, estava atormentado, né, muito atormentado, e nada acalmava o rei Saul. E uma das pessoas que estavam ali próximas ao rei falou que conhecia um moço da família de Jessé que tocava harpa, né? E esse moço foi levado até Saul, e quando Davi tocou a harpa ali, acalmou a Saul, e Saul ficou calmo. Mas hoje nós vamos estar falando de quando Davi ele enfrentou o gigante Golias, né? Golias era um homem, né, do povo dos filisteus, e naquela época existiam pessoas muito altas, né? Hoje em dia existem pessoas altas, né? Mas naquela época existiam pessoas extremamente altas, né? Esse homem ele media, segundo a Bíblia,
2,83 metros, né? Lá na Bíblia fala em côvados, que eram 6 côvados e 1 palmo. Mas se a gente converter isso para as medidas de hoje, dá aproximadamente 2,83 metros. Para as medidas de hoje, né, é esse um gigante, né? Hoje em dia a gente não tem homens com essa estatura aí, né? Se eu não me engano, o homem o mais alto do mundo tem em torno de 2,49 metros. Então, Davi, ele enfrentou a Golias, né? Quando ele ouviu Golias falando mal, né, do povo de Israel, falando que o povo de Israel iria perecer na mão dele, e esbravejando, né, o povo de Israel, né, falando mal do Deus de Israel, Davi não pensou duas vezes. Ele prontamente decidiu enfrentar a Golias, né? Golias, se nós olharmos pelos olhos humanos, Golias iria facilmente derrotar a Davi. Facilmente Golias derrotaria a Davi, porque Davi era um moço jovem, não era de estatura muito alta, ainda era jovem, né? E não sabia lutar ainda, né? Ele já havia lutado no campo, né? Sim, mas a gente pode ver lá, se a gente retornar na história de Davi lá no início, lá, a Bíblia fala, né, que Davi lutou contra o leão, lutou contra o urso, né? São animais difíceis, né? O homem na mão não consegue, né? Mas era porque Deus, ele dava capacidade a Davi para enfrentar esses desafios. E foi desta maneira que Davi foi ao encontro de Golias, né? Ele não foi ao encontro de Golias simplesmente com as mãos ali, né? Esperando que a capacidade dele fosse destruir a Golias, mas ele foi ao encontro de Golias, como a Bíblia mesmo cita, ele fala que ele ia a Golias em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Deus. Ele iria pelejar contra Golias em nome de Deus, né? Então, Davi, ele venceu a batalha porque ele confiou, ele não temeu, né? E hoje em dia, juniores, nós temos que ser assim. Se alguma coisa deixa você muito temeroso de fazer, né? Às vezes vocês juniores ainda são novos, né? Às vezes a tia chama você para estar orando lá na frente, né, na oração, ou então chama você para trazer uma palavra e você fica temeroso, você fica com medo. Isso é normal. Nós temos que ter medo, é normal. Mas nós não podemos o quê? Nos abater com este medo. Deixar com que esse medo atrapalhe que nós venhamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Os nossos desafios não podem parar, não podem deixar de ser cumpridos, porque nós temos medo. Vocês ainda são jovens, vocês vão passar por muitas situações na vida de vocês que vocês vão ficar com medo às vezes. Às vezes com medo na escola, porque vocês estão passando por um novo ano, vão ter novos professores, às vezes você fica com medo ali de ficar reprovado em alguma matéria, às vezes quando você vai chegando mais na frente, na faculdade, você fica com medo, você fica indeciso, com medo de estar escolhendo a profissão errada, né? Na sua vida profissional, às vezes você pode ter medo de mais na frente assumir um cargo, porque você tem medo de assumir aquele desafio. Mas saiba que nós não podemos deixar que esse medo, ter medo é natural, mas nós não podemos deixar que este medo atrapalhe as nossas conquistas. Júnior, não deixe o medo atrapalhar as suas conquistas. Porque se nós deixarmos que isso aconteça, nós não vamos vencer o gigante Golias como venceu Davi. Davi, ele venceu o gigante Golias porque ele não teve medo.
O rei Saul, ele deu uma armadura muito poderosa, né? Aquela armadura que nós poderíamos falar lá, aquela armadura do Homem de Ferro, né? Para Davi, mas Davi ele falou para o rei Saul que ele não iria usar aquilo, que aquilo iria atrapalhar a ele, ele nunca tinha usado aquilo, e aquilo iria atrapalhar ele a caminhar, e ele foi contra o gigante Golias somente com a sua funda, que era uma coisa que ele estava acostumado a usar, e algumas pedras que ele colocou numa sacola. Ele pegou 5 pedras no riacho e ele não precisou usar nem a segunda. Apenas pegou a primeira pedra e foi ao encontro do gigante Golias. E quando ele rodou a sua funda e jogou a pedra, aquela pedra ficou cravada na testa do gigante, e o gigante caiu e ele venceu a batalha. Ele deu a vitória ao povo de Israel, porque ele tinha um coração segundo Deus. Davi era obediente à vontade do Senhor. Então é assim, juniores, que nós temos que ser. Obedientes à vontade de Deus, não podemos deixar que o nosso medo atrapalhe a nossa caminhada, não podemos deixar que o medo atrapalhe as nossas conquistas, porque Deus, ele tem conquistas para vocês, juniores. Ele tem vitória para vocês, juniores. Vocês não podem desistir e deixar que o medo atrapalhe a caminhada de vocês. E vamos estar aqui seguindo aqui, né? Eu falei um pouquinho sobre a história de Davi. A gente vai estar dando sequência aqui na aula. Eu vou estar lendo o versículo de hoje, que é o Memorizando, né? E a gente vai estar falando aqui um pouquinho, ainda mais. O Memorizando de hoje se encontra lá em Salmos 56, 3. Juniores, Salmo 56, 3. Só para lembrar vocês aqui, não deixe de dar o like lá no vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o joinha lá no grupo do WhatsApp. Não deixe de deixar o joinha no grupo do WhatsApp. Lembrando que tem o lanche lá no McDonald's, né? Então, a tia Isabel, ela prometeu o lanche do McDonald's para aqueles alunos que tiverem mais participação na aula. Então não deixe de deixar o joinha. É através do joinha que a tia Isabel faz a presença de vocês. Ok? Então, dando continuidade aqui na aula, o versículo do dia de hoje está lá em Salmos 56, 3. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Então, foi assim que Davi, ele foi enfrentar a Golias. Davi, é claro que Davi teve medo. Vocês acham que Davi também era um super-herói que não tinha medo de nada? Mas Davi também ele tinha medo. Mas ele não deixou que este medo atrapalhasse a missão dele. Ele não deixou que o medo atrapalhasse o que ele deveria fazer. E é assim que nós temos que fazer, né, juniores? Como o tio já vem falando aqui. Então, vamos estar dando sequência aqui. E o tio vai estar fazendo algumas perguntas para vocês estarem meditando e pensando nisso. Você já sentiu medo de alguém? Pensa nisso. Medita. Responde isso para você mesmo. Você já sentiu medo de alguém? Talvez você já tenha passado por alguma situação que foi tentado a brigar na escola ou na rua, ou em outro local qualquer. Ou então alguém falou alguma coisa alguma situação que deixou você com muito medo. Saiba que brigar não é uma coisa certa, né, Júnior? Nós não devemos sempre tentar dialogar com as pessoas, tentar conversar das melhores maneiras possíveis para poder resolver tudo com a conversa. Mas saiba que nós não devemos ter medo das ameaças, nós não devemos ter medo disso. Se alguém está colocando medo em você,
Chegue para o seu pai, chegue para sua mãe, converse com ele, fale com ele. Se tem alguém na sua escola falando que vai pegar você, vai bater em você, vai fazer alguma coisa com você, ou se tem algum adulto que ameaçou você, falou que ia fazer alguma coisa com você, chegue para sua mãe, chegue para o seu pai, converse com ele, conte para seu pai, para sua mãe. Não omita isso, porque às vezes isso pode acontecer. Então é importante que nós conversemos sempre com o nosso pai, com a nossa mãe, sobre esses assuntos. Ok, juniores? Então a gente vai estar vendo agora aqui o vocabulário de hoje, que a gente falou sobre rei, né? Então a gente vai estar lendo aqui o vocabulário, falando sobre rei. O que é uma monarquia? É uma forma de governo que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha, né? Davi, ele foi rei, então ele era um monarca. Ok, juniores? Ungir, né? Foi Samuel ungiu a Davi. Então, ungir, o que é ungir? Investir de autoridade por meio da unção sagrada, ou sagrar, consagrar, né? Davi, ele foi consagrado rei por Saul, por mando de Deus. Ok? Então essas são as palavras do vocabulário de hoje. Eu vou estar lendo Você Sabia de hoje e orando para finalizar a aula de hoje. Davi significa amado. Ele nasceu em Belém, Judá, cidade onde nasceria o Salvador, onde nasceu Jesus, né? Davi, ele teve como bisavó a Raabe. Lembra lá de Raabe? Da muralha de Jericó, que é a única que foi poupada lá de Jericó, né? Foi a Raabe, a família de Raabe, né? Davi foi neto de Raabe. Ele foi bisneto de Boaz e de Ruth, também personagens bem conhecidos na Bíblia, né? Boaz e Ruth. Ele foi filho de Jessé e ele foi pastor de ovelha, poeta e profeta. E soldado, né? Não podemos deixar de falar que Davi foi um grande guerreiro. Golias era um guerreiro treinado, tinha quase 3 metros. Eu falei lá quantos metros Golias tinha, 2,83 metros. Usava capacete, caneleiras, escudo, uma armadura de bronze que pesava em torno de 60 quilos. Sua lança era enorme. Imagine uma lança grande. Era a lança de Golias. Ela tinha 7 quilos de peso. É uma coisa muito grande, pesadíssimo, né? Mas foi derrotado por um jovem corajoso. Então, juniores, sejam jovens corajosos. Não deixe que nada venha os abater na sua caminhada, ok? O tio vai estar orando para finalizar. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, toma a vida agora de cada um desses juniores nas tuas mãos, de cada um que assistir essa aula, Pai, que eles venham ter coragem de enfrentar as batalhas da vida e vencer as batalhas, porque medo, Senhor, é uma coisa natural que o ser humano sente, mas não podemos deixar que nosso medo nos atrapalhe. Então dá força, Pai, a cada um para estar enfrentando os seus medos e vencendo as batalhas, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, juniores? Que Deus abençoe vocês. Beijo do tio.